Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo. Eu sou o segundo líder de jovens aqui da congregação da Vila Esperança. E hoje eu venho trazer aqui para vocês a lição de número 4 da Escola Bíblica de Jovens. Uma breve introdução dessa parte da aula que tem muito a trazer para nós. Conhecimento, poder de Deus e um revestimento do Espírito Santo através da sua palavra. O tema da lição, Ehud Sangar. Deus usa os improváveis. O texto principal se encontra em Juízes no capítulo 3, o versículo 15, que diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Ehud, filho de Gerá, benjamita, homem canhoto. Aqui nós temos o texto bíblico da lição, que se encontra em Juízes no capítulo 3, do versículo 12 ao 21 e o 29 ao 31, e assim subsequente. Nessa lição nós vamos aprender uma das maiores verdades da Escritura, que Deus não procura pessoas perfeitas. Deus está à procura de pessoas que estão disponíveis para servir na obra de Deus. Nós vivemos numa geração que valoriza uma aparência, uma influência, dinheiro, seguidores e títulos na vida de um homem, na vida de uma mulher. Muitas vezes nós pensamos que Deus só usa pessoas extraordinárias, mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Quando Deus escolhe alguém, Ele não olha primeiro aquilo que essa pessoa possui, mas aquilo que Ele pode fazer através da vida dela. Hoje conheceremos dois homens quase desconhecidos na Bíblia, pouco citados, Ehud e Sangar. Poucos versículos foram escritos sobre eles, mas Deus realizou coisas grandes através das vidas desses homens. Isso então nos ensina que não é a quantidade de páginas dedicadas à história de alguém que influencia a sua influência no reino de Deus, mas grandes feitos foram feitos através da vida deles, através da dedicação que eles tiveram na obra de Deus e disponibilidade que eles tiveram, e a fidelidade com que eles viveram diante do Senhor. Mesmo em pouco tempo, a fidelidade, em pouco tempo que eles tiveram, foi realmente relevante na vida daqueles homens. Nós temos aqui um contexto histórico do livro dos Juízes, onde o povo pecava, o povo abandonava Deus, era entregue aos inimigos, clamava ao Senhor, Deus levantava um libertador, havia paz por um período, mas depois tudo começava novamente. Era como se fosse uma roda gigante. Certa feita eles estavam lá em cima, certa feita eles estavam lá embaixo. Era um povo que não tinha constância com Deus, o libertador do Egito, através da vida de Moisés. Era um povo que ele percorria um caminho determinado com o Senhor, mas outrora estava deliberadamente servindo aos ídolos, a pecaminosidade, a idolatria e todos os outros tipos de pecados que Deus havia condenado nos livros anteriores. O livro que nós lemos está em Juízes no capítulo 3, como eu já disse. Eu quero ler juntamente convosco para uma melhor absorção do texto, a partir do versículo 12, no livro de Juízes, o capítulo 3. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Ehud, filho de Gerá, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Ehud fez uma espada de 2 fios, do comprimento de 1 côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes e a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon um homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente, porém voltou do ponto em que estão as imagens da escultura, ao pé de Gilgal, e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Ehud entrou no cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse Ehud: Tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Ehud estendeu a sua mão esquerda e lançou a mão da espada da sua coxa direita e lhe cravou no ventre.
E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe, naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anante, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Meus irmãos, que palavra poderosa. Através da vida de um homem, Deus deu paz a Israel por 80 anos. A partir de um capítulo, nem isso, menos que um capítulo, Deus pode usar alguém para mudar a história de uma nação por 80 anos. Isso aqui eu acho maravilhoso quando vai de encontro ao meu coração, que pequenas feitas podem ser muito grandes nas mãos de Deus. E um detalhe chama muita atenção aqui, que Eude era um homem canhoto. Parece algo sem importância, mas naquela época isso tinha um significado extremamente incomum. Os guerreiros normalmente carregavam a espada do lado esquerdo para sacar com a mão direita. Então era totalmente ao contrário. Naquela época, os guerreiros trabalhavam assim. Então, eles carregavam a espada do lado esquerdo, aqui está a minha esquerda, para sacar com a mão direita. Então era ao contrário do que Eude fez. Eude faz extremamente ao contrário. Ele escondeu a espada do lado direito. Quando foi revistado, ninguém percebeu que ele estava dessa forma, com a espada do lado direito. Aquilo que parecia uma limitação tornou-se justamente a estratégia para a vitória que Deus usou aquele homem. E aqui eu trago uma aplicação para vocês, neste momento, que muitas vezes nós queremos esconder aquilo que nós somos. Talvez alguém diga, eu sou tímido, eu não tenho muito estudo, eu não sou o homem mais letrado, a mulher mais letrada, eu não sei falar, eu não tenho recursos. Mas Deus costuma transformar aquilo que você chama de limitação, aquilo que você chama de fraqueza, em instrumento da glória de Deus. Então nós não podemos limitar de maneira alguma a supremacia de Deus nas nossas vidas, porque Deus faz infinitamente melhor daquilo que nós pensamos ou imaginamos. O poder de Deus é tremendo, meus irmãos. E assim como Deus revestiu juízes com seu Espírito Santo, que o Espírito Santo era vestido através dos juízes, era como um revestimento, e o Espírito de Deus fazia com que aqueles homens fossem usados, extremamente usados na mão de Deus. Paulo escreveu, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus continua fazendo isso até hoje. Deus não mudou. Em Hebreus, no capítulo 13, o versículo 8 vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus continua fazendo, Deus continua operando. Deus usa pessoas improváveis. Eude não era um grande rei, não era sacerdote, não era muito menos um profeta. Era apenas alguém que estava disponível para ser usado. O mesmo acontece com Sangar. A Bíblia praticamente resume sua história em um versículo. Ele matou 600 filisteus usando uma aguilhada de bois. Os filisteus, que eram inimigos declarados do povo de Israel, era uma simples ferramenta de trabalho, a aguilhada de bois. Enquanto alguns esperavam possuir grandes recursos para servir a Deus, Sangar utilizou aquilo que tinha nas suas próprias mãos. Isso lembra Moisés, quando Deus perguntou, que é isso na tua mão, Moisés? Era apenas uma vara. Mas Deus transformou uma simples vara em um instrumento de milagres. Davi tinha uma funda, Sansão tinha uma queixara de jumento, Sangar tinha uma aguilhada de bois. O importante para Deus, meus irmãos, nunca foi aquilo que você carregava, nunca foi instrumento, sempre foi o próprio Deus nas nossas vidas. Então o importante não é aquilo que nós temos em mãos, é aquilo que nós vamos fazer diante de Deus. Aquele menino, aquele rapaz carregava 5 pães e 2 peixes. Muitas outras pessoas ali também deveriam ter em suas mãos algo para comer. Mas aquele rapaz, ele se levantou em meio à multidão. Eu imagino que ele deve ter pensado, o que eu tenho aqui para mim é muito pouco. Mas se eu entregar nas mãos de Jesus, ele pode fazer infinitamente mais daquilo que eu imagino. E assim é Deus nas nossas vidas. Sempre foi Deus. O terceiro ponto, Deus é soberano em todas as coisas. Essa lição destaca uma verdade importante. Deus não está limitando, ele não está limitado aos padrões humanos, ele usa quem quiser, ele chama quem quer. Isso não significa um favoritismo, significa soberania de Deus. Ao longo da Bíblia nós vemos isso. José era escravo, Gideão era o menor da casa de seu pai, Davi era apenas um pastor de ovelhas, Amós era um boiadeiro.
boieiro. Pedro era pescador, Paulo perseguia cristãos, todos pareciam improváveis nas mãos de Deus. Mas Deus escreveu grandes histórias na vida deles. Um quarto ponto, meus irmãos, como entender a violência do Antigo Testamento. Isso daqui não significava alta de violência, um assassinato. É um dos assuntos tratados nessa lição. Algumas pessoas perguntam como Deus permitiu tais guerras. Nós precisamos entender o contexto. Israel vivia sob uma antiga aliança. Naquele período, Deus julgava as nações através de conflitos e libertações nacionais. Naquele período, Deus trabalhava dessa forma. Esses acontecimentos eles possuem caráter histórico e fazem parte da revelação progressiva de Deus. Na nova aliança, Cristo nos revela plenamente o caminho do reino. E hoje nossa luta não é contra pessoas. Hoje nossa luta não é contra sangue e carne, como disse o apóstolo Paulo em Efésios no capítulo 3. A nossa guerra hoje é espiritual, como Paulo escreveu. Portanto, não usamos esses textos para justificar uma violência. Eles revelam a justiça, a santidade e a soberania de um Deus que tudo pode em determinado momento da história da redenção. Nós aprendemos dessa forma. Um quinto ponto, Deus continua usando pequenos começos. Não despreze os pequenos começos na sua vida. Porque pode ser que através deles, os pequenos começos, Deus vai fazer grandes coisas nas suas mãos. Deus vai frutificar muito na tua vida. Vivemos numa cultura que mede sucesso por números. Talvez o quanto você tem de dinheiro na sua conta bancária, o quanto você tem de networking na sua vida, o quanto você é influente na sociedade em que você vive. Mas Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha com networking. Deus não trabalha com posição social, com conta bancária, e muito menos com a sua posição diante dos homens aí fora. Jesus começa com 12 discípulos. O reino ele é comparado a um grão de mostarda. Uma pequena semente vai produzir uma grande árvore. Como Zacarias declarou, quem despreza o dia das pequenas coisas, toda grande obra começou pequena. Tudo aquilo que começa no coração de Deus vai para o coração do homem. Talvez hoje você esteja liderando poucos jovens. Talvez hoje você esteja numa situação delicada na sua juventude, esperando fazer alguma faculdade, alguma resposta de Deus para o que será da sua vida daqui por diante. São decisões difíceis que nós temos que decidir. Talvez você pregue para poucas pessoas, talvez você cante para poucas pessoas, talvez ninguém reconheça o seu trabalho na sua vida secular. Continue fiel. Deus trabalha nos bastidores. Deus trabalha no Kairos, no tempo Kairos, não no Cronos. Deus trabalha no tempo perfeito. Não use suas limitações como uma desculpa. Deus conhece suas dificuldades antes mesmo de ter te chamado para a obra de Deus. E uma disponibilidade de um homem, de alguém que decidiu entregar a sua vida a Jesus Cristo, vale mais que a habilidade de muitos homens. Deus capacita aqueles que obedecem. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar para aquilo que Ele tem te chamado. Jesus é assim. Use aquilo que você já possui. E aqui nós temos uma cristologia nessa lição. Embora Eude tenha libertado Israel temporariamente, Jesus Cristo de Nazaré realiza uma libertação muito maior. Eude libertou um povo da opressão política. Cristo libertou a humanidade do pecado. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para que o mundo fosse salvo. Pelo intermédio de Jesus Cristo. Cristo oferece paz eterna. Eude matou o rei inimigo. Cristo venceu Satanás na cruz do Calvário, o pecado e a morte. Muitos pais da igreja disseram que Jesus, ao subir na cruz do Calvário, estava somente saciando ali o que Satanás tinha com a humanidade, mas não. Ali Jesus Cristo tinha concedido a maior vitória de todos os tempos para a humanidade, vencendo Satanás, a morte e o pecado na cruz do Calvário. Os juízes apontam para a necessidade de um libertador perfeito, Cristo, o libertador perfeito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que estava na árvore onde Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque, onde Abraão disse para Isaque, seu filho, antes de subir ao monte Moriá para adorar: Deus proverá para si o Cordeiro, meu filho. Deus proverá. E Deus proveu seu filho.
Então a maior mensagem dessa lição é muito simples. Deus não procura pessoas famosas, Deus procura pessoas disponíveis. Eude era improvável, Sangar outro homem improvável, mas ambos foram usados poderosamente, porque colocaram suas vidas nas mãos do Senhor. Talvez você pense que tem pouca experiência, poucos recursos, pouco conhecimento, mas lembre-se, nas mãos de Deus, o pouco sempre vai ser o suficiente para Ele. Imagine se os 5 pães e 2 peixes não fossem suficientes. Como talvez o discípulo disse, o que é isto para tantos? Mas para Jesus não importa a quantidade, importa a qualidade. E importa o coração do homem que está entregando aquilo que ele tem nas mãos de Deus. Que possamos dizer como Isaías nesta lição: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Estou disponível para o Senhor me usar. Que Deus abençoe todos os jovens, que Deus abençoe a todos. Este é a parte da lição que eu queria compartilhar com os demais irmãos. Que Deus abençoe todos vós em Cristo Jesus. Fiquem com Deus. Até a próxima lição.